Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero ser boca de Deus na sua vida, porque eu vou trazer uma palavra que o Senhor tocou muito forte no meu coração e eu creio que vai te confortar, vai te encorajar, vai ser uma bênção, amém? E depois nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e eu creio que o Senhor vai agir em nosso favor, amém? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas, para que você não fique de fora das notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos começar, irmãos. Quem é que nunca se perguntou pelo menos uma vez na vida: por que eu estou passando por lutas? O que tem de errado comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? Irmãos, quando nós estamos nesse momento difícil, nós achamos que a nossa dor é maior que a de todo mundo. Mas a verdade é que todos nós passamos por provações e nós precisamos saber como enfrentá-las da melhor maneira, entendendo os propósitos de Deus. Amém? E apesar do deserto espiritual ser um lugar seco, um lugar muito difícil de se viver, Deus tem algo especial para cada um de nós no deserto. Ele pode transformar toda a sequidão em mananciais. Ele pode transformar toda situação ruim, negativa, em algo abençoado, em um testemunho vivo. E eu sou prova disso, eu sei que Deus transforma desertos em mananciais. O deserto não é o fim da estrada, nem o ponto de chegada. Ele simplesmente faz parte do caminho. E ele não é o lugar que Deus preparou para nós vivermos, mas é um lugar de passagem. Amém? Você precisa entender dessa maneira. Você está passando por lutas, mas isso vai passar. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o deserto é um momento, é um tempo de preparação em que Deus nos aperfeiçoa e Deus nos capacita para o melhor que Ele tem reservado para nós. Foi assim que aconteceu com Moisés no início da sua jornada. A Bíblia diz que ele tinha cerca de 40 anos quando ele flagrou um egípcio espancando um hebreu e ele ficou com muita raiva que ele matou aquele agressor. E como ele ficou com medo de ser castigado por Faraó, Moisés fugiu para o deserto. Então ele deixou para trás todo o conforto, as riquezas do palácio de Faraó para se refugiar entre os pastores de ovelhas. E lá ele foi treinado, ele se casou, a sua vida continuou, mas parece que havia um ponto de interrogação ali. Moisés ainda não entendia os propósitos de Deus. Com certeza ele se sentia mal por achar que ele tinha frustrado os planos do Senhor. Mas um dia, quando ele menos esperava, Deus falou com ele por meio de uma sarça e a partir dali começou o seu chamado. Nisso ele tinha 80 anos de idade. Então, irmãos, foram 40 anos naquele deserto, 40 anos de muitos questionamentos, de dúvidas, de incertezas. Mas um dia o seu deserto acabou. E Moisés ele voltou, libertou os hebreus das mãos de Faraó, atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos. Deus fez coisas tremendas. E nós vemos um outro exemplo de treinamento no deserto, que é o caso de Jesus. A Bíblia diz que logo após ser batizado, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, mas foi o próprio Espírito Santo, porque é naquele lugar que Jesus seria preparado para as grandes obras que o Senhor faria. Então, irmãos, esses dois exemplos refletem muito bem o que é o deserto. A nossa vida também muitas vezes é conduzida a esses lugares secos, onde nós temos sede e fome, e com isso nós aprendemos a beber da água da vida e comer do pão que desceu do céu, que é o próprio Senhor Jesus. Amém? Então, meus irmãos, Deus nos leva ao deserto para mostrar que existe um alimento espiritual esperando por nós. Quantos de vocês estão aqui me ouvindo e vocês só estão se aproximando de Deus por causa do deserto? É no deserto que Deus revela o amor dele para os seus filhos, que Deus abre os nossos olhos, que Deus nos acolhe com o seu amor. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é que nós nunca podemos dizer: "Ah, eu passei por esse deserto e nunca mais eu vou passar". Meus irmãos, depois que Jesus venceu o diabo naquele deserto, a Bíblia diz que anos depois ele passou pelo jardim do Getsêmani, que apesar do seu nome jardim, na verdade era uma secura terrível. E ali Jesus enfrentou suas piores lutas. Mas foi naquela ocasião que ele venceu a sua carne mais uma vez e que a vontade de Deus foi feita. Então, quando eu olho para a vida de Jesus e para esses dois desertos que ele passou, eu acredito que no primeiro ele precisava ser cheio do Espírito Santo para vencer Satanás. E foi exatamente o que aconteceu. Mas no Getsêmani, talvez o desafio fosse vencer a sua própria natureza humana.
Ele precisava dizer não para a sua vontade terrena. Por isso, meus irmãos, quando um deserto surge diante de nós, não significa que Deus está pesando a mão, não significa que nós estamos fazendo algo errado, não. A Bíblia diz que Deus é amor, a sua essência é a bondade, e a Bíblia diz que as suas misericórdias nunca têm fim. Então, quando Deus nos permite passar por momentos difíceis, não é que nós estamos sendo amaldiçoados, não. É uma fase, é uma preparação para algo melhor que está por vir. Amém? Então, antes de nós orarmos, eu quero só ler com você o que está escrito em Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4, e depois nós já vamos orar, tá bom? Olha o que está escrito. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então quem passa pelo deserto deve ficar alegre. E talvez você está pensando, mas pastor, ficar alegre no meio da dificuldade? É que, irmãos, nós não nos alegramos por causa dos problemas, mas por causa do resultado que os problemas trazem. Porque quando você é aprovado nessa aprovação, Deus ele te abençoa, Deus te leva a um novo patamar e você começa a desfrutar das promessas do Senhor. Quantas pessoas estão aqui me ouvindo que precisam de um milagre? Meus irmãos, é essa hora que Deus está te provando. E Ele quer saber se você vai obedecer a Ele ou não, se você vai continuar nos caminhos dEle ou não. E se você buscar ao Senhor não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é, por quem o Senhor é, você vai começar a sentir uma alegria inexplicável. É a presença de Deus na sua vida. Não é somente a felicidade de pertencer a Cristo, mas de sofrer com Ele. E isso, meus irmãos, traz muita recompensa. Muitas vezes nós passamos pelo deserto e até nos perguntamos: Deus, será que eu precisava mesmo passar por isso? Mas nós podemos ter a certeza de que só Deus sabe do que nós precisamos para crescer. E se nós não vivermos certas experiências, nós nunca conseguiremos administrar as bênçãos que Deus nos dá. Por isso, irmãos, agora nós vamos orar, nós vamos reconhecer que ainda que nós não estejamos prontos, nós sabemos que se Deus nos conduzir ao deserto, Ele vai nos guiar, vai nos proteger e vai nos promover. Amém? Então, se você puder, você vai fechar os seus olhos e nós vamos nos concentrar na sua oração. Eu quero orar daqui, mas se você puder, ore junto comigo, tá bom? Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença em mais um dia, Senhor. Como é bom te buscar, ó Deus, como é bom meditar na Tua palavra, como é bom falar do amor do Senhor e como é bom também ser guiado pelo Senhor, ainda que no deserto. Oh, meu Pai, os meus irmãos e as minhas irmãs estão aqui, Pai, muitos deles sofrendo, Pai. Esse deserto espiritual tem sido terrível, tem sido difícil. E é por isso que agora eu te peço, Senhor, que a presença doce do Espírito Santo possa confortá-los, encorajá-los. Meu Pai, não tem sido fácil enxergar com os olhos da fé, por isso nós te pedimos, aumenta a nossa fé. Ó Senhor, como nós precisamos de Ti, meu Pai. Senhor, muitas vezes a nossa carne fala mais alto, muitas vezes o pecado bate à nossa porta e é muito difícil resistir às tentações. Por isso nós te pedimos força, te pedimos sabedoria, domínio próprio, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a vencermos todos os desafios e que nós possamos sair vitoriosos desse deserto, porque Jesus já venceu por nós e que nós possamos também, meu Pai, vencer com Ele. A Tua palavra diz que se sofremos com Cristo, com Ele também reinaremos. Por isso nós estamos aqui, meu Pai, para dizer que nós não vamos retroceder, nós não vamos desanimar, não vamos desistir e nós vamos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, crendo nas suas promessas, nas suas palavras maravilhosas e crendo também que esse deserto um dia terá fim. Senhor, venha trazer conforto, venha trazer ânimo, venha trazer cura para o nosso coração. Quantas vezes, meu Pai, eu chorei na Tua presença, porque eu estava machucado emocionalmente, eu estava ferido na alma e eu senti o Teu toque, o Teu amor me curando. E é isso que eu te peço agora, Jesus, cura os Teus filhos, que neste deserto eles possam sentir o Teu amor, que o Senhor possa se revelar a eles, meu Deus, e que eles saiam dali mais fortalecidos do que antes. Seja através do desemprego, através das doenças, o Senhor pode usar essas circunstâncias contrárias para nos abençoar, para nos dar uma nova visão a respeito da vida e para nos prosperar mesmo na crise.
Senhor, nós estamos aqui com as mãos estendidas, crendo que o Senhor está estendendo as mãos para nós. E desde já te agradecemos porque o Senhor já tem feito tantas coisas, meu Pai, e eu tenho certeza que os teus filhos nunca morrem no deserto. Quando nós confiamos no Senhor, esse deserto sempre chega ao fim. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, como é bom estar aqui buscando a Deus junto com vocês. Quero agradecer do fundo do coração. Você que sempre compartilha essas orações, você que está sempre enviando para os seus familiares, nos grupos de WhatsApp. Esses dias um moço me disse que ele compartilha todos os dias com mais de 300 pessoas. E ele me relatou que ele já recebeu diversos testemunhos de pessoas que não vão na igreja, que não são religiosas, mas que foram tocadas pela palavra de Deus. E eu louvo ao Senhor por isso, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito. Então, meus irmãos, é muito importante nós compartilharmos. E eu vou deixar aqui na tela também 2 vídeos para você assistir. Clique em um deles e eu te espero também no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.